Mais assuntos, falei que tinha muito assunto internacional. A gente falamos no fim de semana, falamos ontem e tornamos a falar hoje a respeito da crise entre Rússia e Ucrânia. Isso ficou agravado nos últimos dias depois do ataque de drones contra uma quantidade bastante expressiva de aviões da frota russa e alguns bombardeiros que foram atingidos em meio a negociações, né? E veio um pedido da Rússia de alguns aspectos que levam a, sim, pensar na possibilidade de encerrar a guerra. Um dos pedidos, 20% do território ucraniano. E um outro pedido, eleições para... Aí, não tem como negar, né? Porque o Zelensky já venceu o prazo dele como presidente do país. Eleições presidenciais na Ucrânia e 20% do território, entre outros aspectos. Aidan. A proposta russa não será aceita, né, Ronald, pela Ucrânia. Agora, esses 20%, basicamente o que a Rússia controla já, né? E aí há um aspecto que a gente sempre menciona aqui, né, Ronald, que é o que foi decidido pelo povo do Donbass, incluindo a importante região de Donetsk, Lugansk, o que essa gente decidiu? Essa gente decidiu, primeiro, ser independente, separar-se da Ucrânia e depois juntar-se à Rússia. Foram 2 referendos, com diferença de alguns anos entre o primeiro e o segundo. E essa é uma decisão tomada pela população do Donbass, majoritariamente votou pela independência e depois pela reunião de seus territórios à Federação Russa. Então não há dúvida que a Ucrânia dirá não. É claro que o Zelensky não vai aceitar convocar uma eleição porque essa é a exigência da Rússia. E a Rússia sabe disso. E colocou esses termos aí dizendo, olha, no final das contas, acordo é difícil. Mas para começarmos a conversar sobre um acordo, ou seja, entrarmos em estágio de cessar-fogo e depois buscarmos um acordo, mas sob cessar-fogo, portanto, sem tiros, sem bombas, sem ataques, cessar-fogo e aí conversamos. A conversa pode durar anos, mas isso exige um cessar-fogo. Porém, para que haja um cessar-fogo, estão aqui as minhas exigências, né? Pode haver um cessar-fogo de alguns dias agora, mas é uma coisa pontual, mas algo duradouro exige que essas demandas sejam atendidas, e não serão. O Putin endurece as suas exigências, não no caso dos 20%. Essa sempre esteve presente nas negociações, quando houve alguma negociação. Mas ele endurece porque ele percebe que a Europa está empurrando o Zelensky em direção a mais conflito, a mais guerra, a incrementar a guerra. E o Trump, que obviamente preside o país, que sozinho tem muito mais poder de influência do que toda a Europa Ocidental, mas o Trump não é nem um jogo dúbio, né? É um jogo, muitas vezes, desnorteante. Ele fala todas as coisas, ele já pediu a saída do Zelensky, isso que o Putin está exigindo, o Trump já exigiu, mas ele depois fez acordo com o Zelensky para exploração mineral pelos Estados Unidos em terras ucranianas. Ele, ora, promete ajuda militar, ora diz que a ajuda militar só virá se os Estados Unidos receberem. A única coisa que ele ainda não mudou foi o que ele disse sobre Ucrânia na OTAN. Ele disse que não, que a Ucrânia não deve querer entrar na OTAN, a OTAN não deve aceitar a Ucrânia e que os Estados Unidos, de partida, já vetam essa possibilidade. Mas, sendo Trump como é, também isso pode mudar. Então, diante dessa incerteza dos Estados Unidos, permanente, né? É uma coisa até esquisita, uma certeza permanente. E a atitude europeia de fomentar a guerra, a Rússia endurece seus termos, o que é terrível, né? Porque, principalmente na Ucrânia, a Ucrânia está com a sua infraestrutura destruída e gente morrendo. Inclusive não há divulgação dos números, né? Há uma censura total hoje na Ucrânia, mas
de tempos em tempos, alguns números vazam, inclusive por intermédio do Trump, que chegou a falar em mais de 1 milhão de mortos. Não sei se chega a isso, mas são números impressionantes. A Ucrânia devastada e a Europa Ocidental querendo incrementar a guerra, Ronald.